Olá, sejam bem-vindos à disciplina de ginecologia da Faculdade de Medicina da ABC. Eu sou o professor Everaldo Porto Cunha, docente da disciplina, e lido com esse setor de ginecologia endócrina, climatério, menopausa e contracepção. Nós vamos conversar hoje, falar um pouco hoje aqui sobre tratamento hormonal em ginecologia, especificando os esteroides sexuais, estrogênio, progestagênio e androgênio. Naturalmente que não vamos, de maneira alguma, nos aprofundar em detalhes, não é proposta estar aqui oferecendo nome de remédio e nem incentivá-los a que comece a prescrever a partir de amanhã. Mas é importante que vocês adquiram conhecimento para se lastrear e num futuro muito próximo já possam estar tratando, medicando doenças dessa área com bastante segurança. Vocês podem ter como fonte de consulta esse livro recentemente publicado no final do ano passado, que é o livro Endocrinologia Feminina. Ele foi editado pelo nosso professor titular, que é o professor César Eduardo Fernandes, e pelo professor Luciano de Melo Pompei. Existem, obviamente, muitas outras fontes boas, confiáveis, mas esse livro é uma prata da casa e é bom que seja prestigiado por todos vocês. Eu vou, a princípio, fazer uma refrescada na memória de vocês, estabelecendo alguns conceitos, para que as informações mais à frente elas se coloquem de forma melhor, de forma mais adequada. Então, o hormônio, vamos reforçar o conceito de hormônio, é um meio de comunicação, na verdade, né? São substâncias químicas produzidas em uma determinada parte do organismo e transportadas pela circulação a distintos órgãos e tecidos que são responsíveis e nos quais vão exercer seus efeitos de maneira específica. Então, portanto, hormônios são meios de comunicação, a forma que o organismo tem de estar se comunicando dentro da célula, de uma célula com a outra, ou próximo, ou mesmo até à distância, né? A sua natureza, eles podem ser proteicos, aminoácidos e os esteroides. No nosso caso aqui hoje, nós vamos nos ater mais aos esteroides ditos sexuais, né? Hormônios esteroides, do grego estéreo, sólio, e do latim óleo, eles são compostos orgânicos encontrados em seres vivos, tanto animais e vegetais, e nos quais desempenham importantes funções fisiológicas. Se classificam em glicocorticoides, mineralocorticoides e os hormônios ditos sexuais, que é objeto de nossa aula aqui hoje, de nossa conversa. Esses hormônios sexuais, eles são os estrogênios, os androgênios e a progesterona. Os glicocorticoides e mineralocorticoides são produzidos apenas pelas glândulas adrenais, ao passo que os hormônios sexuais, estrogênios, androgênios e a progesterona, são produzidos tanto pelas glândulas adrenais e também pelas gônadas. No caso da mulher, os ovários, do homem, os testículos. Uma outra informação muito importante também é a respeito do que são esses esteroides sexuais e de onde eles se originam. Eles são álcoois não saturados, têm em comum uma estrutura básica composta por 4 anéis com 17 átomos de carbono. Essa estrutura básica ela é chamada de ciclo pentano peridrofenantreno. Um nome grande, feio, mas é bom que quem se dedica a essa área tenha ela sempre em mente. E os estrogênios, os androgênios e os progestagênios, eles são formados não com a adição de átomos de carbono, mas eles são formados com a clivagem, com a subtração de átomos de carbono. Então, você tem lá a molécula base, que é o colesterol, com 28, através do processo de clivagem chega com 21, que são os pregnanos, com 19, através da retirada de 2 átomos, são os androstanos, com 18, ou seja, com a retirada de mais um átomo de carbono, são os estranos. E se retirado o carbono 18, você tem essa estrutura básica denominada de ciclo pentano peridro
fenantreno, né? Como eu falei, ela se deriva do colesterol com 28 átomos de carbono e, a partir daí, né, dando origem à progesterona, à testosterona e, por fim, aos estrogênios, ao estradiol. É importante que se tenha em mente também essa cascata, né, essa esteroidogênese, com todas as suas enzimas dessa esteroidogênese, porque isso nos sinaliza, não só para diagnóstico, mas como para auxílio de tratamento também. Vamos falar agora especificamente sobre os estrogênios. São substâncias responsáveis pelos atributos femininos, capazes de produzir corneificação vaginal e efeitos uterotróficos em ratas ou camundongas ou forectomizadas. As fontes endógenas de estrogênio, no período reprodutivo, como falamos, ela é produzida pelos ovários, diretamente o estradiol, e pelas adrenais, produção de androstenediona, e através da sua conversão depois em estrona. E no climatério, já quando há a falência, né, a exaustão da gônada, esses estrogênios eles são produzidos apenas pelas glândulas adrenais, através também da produção de androstenediona e posterior conversão em estrona. Outra coisa muito importante que a gente precisa comentar é como esses esteroides sexuais eles são transportados, né, na corrente sanguínea. Isso é muito importante porque, a depender da maior ou menor quantidade de esteroide sexual que está sendo transportado, ele vai ter maior ou menor ação. Então vocês veem aqui o estrogênio, ele circula na forma livre apenas 1%, 30% ligado à albumina e 69% ligado ao que nós chamamos de sex hormone binding globulin, ou seja, as globulinas transportadoras de hormônios sexuais. Qualquer situação, inclusive, que haja aumento dessa proteína, dessa globulina transportadora, você vai ter uma menor quantidade de estrogênio circulante. E assim também é com a testosterona e etc. Então, se você tem a diminuição dessa proteína transportadora, dessa SHBG, você vai ter mais estrogênio circulante. Então, você vai jogar com essa qualidade, com essa faculdade de se ligar para aumentar ou para diminuir os níveis sanguíneos de estrogênio. Os efeitos do estrogênio nos tecidos alvos, ele age assim no corpo inteiro praticamente, especificamente em alguns ossos, né, em alguns órgãos, nos ossos do corpo inteiro e todos esses outros aqui, cérebro, olhos, dentes, mas para nós especificamente interessa muito a ação deles sobre as mamas e sobre o trato urogenital. Os órgãos alvos, podemos também dizer que eles agem em órgãos reprodutivos e não reprodutivos. Os reprodutivos, no trato genital, órgãos endócrinos reguladores, o hipotálamo e a hipófise, e também nas glândulas mamárias. E os não reprodutivos, esses listados aqui, uretra e bexiga, que já falamos, fígado, através do metabolismo dos lípides, as proteínas ligadoras, que é a SHBG, age também sobre o sistema músculo-esquelético, particularmente nos ossos, paredes de vasos sanguíneos, pele, pelos, cólon, cérebro, atuando na termorregulação, que é muito importante nas pacientes no climatério, ou seja, na menopausa, quando a falência da gônada feminina faz com que haja uma diminuição acentuada do estrogênio e a mulher pode ter todos esses sintomas aí relacionados com a termorregulação e com as funções cognitivas, né? A ação dos estrogênios é manter caracteres sexuais da mulher, proliferar endométrio, favorecer a manutenção do muco cervical, aumentar a contração tubárica, inibe implantação do ovo no útero, provoca crescimento do epitélio vaginal e ainda tem ações cardioprotetoras e ação sobre proteção também do osso, certo?
as indicações para que se faça o tratamento usando estrogênios, é preciso que a gente faça a divisão em aquelas situações em que estão relacionadas com a insuficiência estrogênica e aquelas situações em que não há relação com insuficiência estrogênica. E ainda, essa relação à insuficiência estrogênica, nós vamos dividir se a paciente está na puberdade, no menacme, na sua vida reprodutiva, ou se já está no climatério. E as não relacionadas à insuficiência estrogênica, a gente vai fazer o quê? A inibição da ovulação, com o uso para anticoncepcionais hormonais orais e para o tratamento do hiperandrogenismo. Então, relacionados à insuficiência estrogênica, né, na puberdade, nos casos de puberdade atrasada, tanto por falência gonadal primária, quanto por uma falência gonadal secundária. A falência gonadal primária, as disgenesias gonadais, a resistência ovariana e déficit ainda de 17-alfa-hidroxilase. E a falência gonadal secundária, nos casos de falências relacionadas a doenças do hipotálamo e da hipófise. Do hipotálamo, Kalman, síndrome de Kalman, tumores, e as hipofisárias, o panhipopituitarismo e os tumores. Ainda relacionada à insuficiência estrogênica, quando a paciente se encontra no menacme, nós temos a falência ovariana primária, que pode ser tanto afolicular, ou seja, quando você esgota, não tem mais patrimônio folicular, ou até mesmo folicular. A afolicular são os casos de menopausa prematura, infecção, radioterapia, químio, cirurgia e etc., onde você esgota o patrimônio folicular ou até mesmo remove a gônada. E folicular em casos da resistência ovariana autoimune. E a falência ovariana secundária a distúrbios hipotalâmicos, né, centrais, para anorexia nervosa, psicogênica, dietas excessivas, exercícios físicos extenuantes, muito visto aí em atletas de alta performance. E os distúrbios hipofisários na síndrome de Sheehan e nos tumores. Quando a paciente está no climatério, e é o que se observa muito mais, é o dia a dia, essas mulheres, como falamos lá, por conta do esgotamento do patrimônio folicular, elas terminam por ter todos os problemas e os sintomas relacionados ao hipoestrogenismo. Então você vai fazer o tratamento com a oferta de estrogênio para essas mulheres. É bom frisar muito que se essas mulheres tiverem útero, você tem que fazer a estrogenoterapia associado a progestagênios, porque eles vão conferir proteção endometrial a essa mulher. E nas mulheres sem útero, a estrogenoterapia pode ser de forma isolada. Naquelas não relacionadas à insuficiência estrogênica, então, existem os casos em que temos que fazer a inibição da ovulação, aí com o estrogênio sendo um componente dos anticoncepcionais hormonais combinados, né, para anticoncepção hormonal, para dismenorreia, porque os anticoncepcionais melhoram a dismenorreia e melhoram também a tensão pré-menstrual grave. E no tratamento do hiperandrogenismo, também participando ele, o estrogênio, com um componente dos anticoncepcionais hormonais orais combinados e que juntos o estrogênio e o progestagênio vão não só fazer a contracepção, mas vão também tratar o hiperandrogenismo nos casos que se fizer necessário. Continuando ainda com as indicações dos estrogênios, naqueles casos não relacionados com insuficiência estrogênica, aí temos os sangramentos uterinos disfuncionais, tanto anovulatórios quanto ovulatórios, e quando há necessidade de um estímulo proliferativo de curto prazo, no caso de cirurgia de sinéquia uterina, uso local em correção de aderência de pequenos lábios, e ainda, não com tanta frequência, mas pode-se usar o estrogênio para o bloqueio da lactação. As vias de administração são todas essas que vocês estão vendo na lâmina oral, transdérmica, percutânea, mas é importante que vocês tenham em mente que separem a via oral das outras vias.
Então chame a oral e a via não oral. Qual a distinção e por que é muito importante? Porque quando você faz uma medicação por via oral, ele tem uma primeira passagem hepática e isso vai ter impacto metabólico e causar muitas diferenças no tratamento, embora se possa fazer de todas essas formas listadas aí na lâmina. Efeitos colaterais são os mais variados, é uma droga, é uma intervenção clínico-medicamentosa e que pode eventualmente, já depender da sensibilidade da paciente, náusea, distensão, aumento de peso é uma queixa muito frequente e muito própria das mulheres fazer a queixa de aumento de peso, inchação, aumento da sensibilidade mamária, isso é muito notado, enxaqueca, já temos que olhar com bem mais atenção, a colestase, a litíase biliar, é preciso que fique atento também a essa eventual ocorrência, mucorreia, cãibras e peso nas pernas, ou seja, tudo isso são efeitos colaterais que podem ser referidos pelas nossas pacientes. E ainda podem haver complicações dessas listadas aí, tromboembolismo venoso, a hiperplasia nodular hepática, as colecistopatias, recidivas de endometriose, distúrbios oculares e cânceres os mais variados, mas é bom que se destaque bastante o de endométrio e o de mama. É bom que fiquemos bem atentos aos cânceres de endométrio e de mama quando em uso de estrogênios. Né? Contraindicação, né, essas ligadas a onde vai ter uma ação estrogênica. Então, preciso que você tenha cuidado com doença arterial prévia, tromboembolismo venoso, hepatopatias, câncer de mama, endométrio e ainda os melanomas. Conversaremos agora também um pouco sobre um outro esteroide sexual, que são os progestagênios, né? Conceituando, progestagênios são substâncias sintéticas que têm a capacidade de provocar efeitos semelhantes ao da progesterona. A progesterona é um progestagênio natural, ou melhor, é o progestagênio natural, que é produzido no organismo feminino e predominantemente na segunda fase do ciclo menstrual. Ele deve ser capaz de transformar da mesma forma que a progesterona, ou seja, o progestagênio, ele deve ser capaz de transformar da mesma forma que a progesterona o endométrio proliferativo previamente estimulado por estrógenos no endométrio secretor e, portanto, possibilitar a manutenção da gravidez. Eles se originam basicamente de dois grandes grupos de esteroides, dos pregnanos, com 21 átomos de carbono, e são estruturalmente relacionados com a progesterona, e ainda podem ter origem, né, nos androstanos, que têm 19 átomos de carbono, e eles são estruturalmente relacionados à testosterona. Ou seja, ele não é uma progesterona, ele é um progestagênio, uma substância que, embora com 19 átomos de carbono, mas tem, né, ação no endométrio semelhante à progesterona. É bom que se analise também essa gama, essa variedade muito grande dos progestagênios quanto à sua potência. Nós precisamos analisar, no caso dos progestagênios, a potência dele para bloqueio do eixo, e dessa forma conferir ação contraceptiva, e a potência dele sobre o endométrio, dessa forma levando à atrofia e protegendo contra os efeitos de longo prazo do estrogênio. Então você tem aí esses dois índices, um é a respeito da potência dele quanto ao bloqueio do eixo e o outro quanto à ação dele do endométrio, e os mais variados progestagênios terão, obviamente, potências muito diferentes, e na escolha é preciso que se atente para esse detalhe. Outra qualidade, outra característica muito importante dos progestagênios é que eles têm uma interação muito grande com diferentes receptores hormonais, diferentes do estrogênio. Vocês veem aqui, o estrogênio, ele é bem fiel, se liga apenas ao receptor estrogênico. A testosterona, já um pouquinho mais volúvel, se liga a vários outros receptores. E os
progestagênios. Eles se ligam a quase todos os receptores de uma forma maior ou menor. Aí dessa maneira, ou seja, por conta dessa característica, os progestagênios eles podem ter desde um efeito androgênico, se dependendo se vem de uma molécula com um resíduo androgênico muito forte, até um efeito antiandrogênico, que seria o outro lado, o oposto, né? Se ele tem uma característica, uma ligação muito forte de maneira antagônica num receptor. E também, né, voltando aqui, se liga tanto aos receptores de estrogênio, quanto receptores de androgênio, receptores de progesterona e nos receptores de glicocorticoides na ação do cortisol. Num processo de seleção, temos alguns parâmetros para que se possa fazer uma opção muito informada. Então, recapitulando, temos que avaliar bem a potência progestacional comparativamente à da própria progesterona, a depender de qual a finalidade que você quer dar para essa droga. Ele tem que ter um bom efeito endometrial, ausência de efeitos androgênicos ou estrogênicos, porque ele é um progestagênio, então é bom que ele seja o mais seletivo possível, uma ausência de influência sobre a função adrenal, para não ter outras ações, efeitos metabólicos favoráveis ou neutros, efeitos vasculares favoráveis ou neutros, e ainda um efeito favorável na manutenção da gravidez. E o que buscamos quando lançamos mão dos progestagênios? Na verdade, o que se procura são efeitos semelhantes aos exercidos pela progesterona, mas com substâncias que têm taxas de absorção maiores, afinidades maiores pelo receptor de progesterona e, portanto, uma ação mais potente, né? A progesterona é um progestagênio, é o progestagênio natural. E nós temos algumas dificuldades para a administração. Via oral, por exemplo, quase não adianta muito, ele tem baixa disponibilidade por causa das baixas taxas de absorção e uma metabolização muito intensa, né, quando de sua primeira passagem hepática. Então, para que você tenha um efeito maior, é preciso que se faça a micronização, porque melhora a taxa de absorção, dando uma grande variação e ampla variação interindividual a depender do progestagênio. E os progestagênios, eles são mais rapidamente absorvidos por via oral, eles têm boa disponibilidade, têm concentrações séricas máximas entre 2 a 5 horas, uma ação progestacional muito potente, tem metabolização hepática, uma meia-vida mais longa que a progesterona, isso em alguns casos é bom, e níveis plasmáticos mais estáveis, né? Em que situações clínicas vamos utilizar os progestagênios? Deficiência na secreção de progesterona, no caso de insuficiência luteal, infertilidades, abortamentos de repetição, na anovulação crônica, né, para no hiperandrogênica, uma condição em que se busca a atrofia endometrial, no caso das pacientes com endometriose, com hiperplasias endometriais e até mesmo câncer de endométrio, quando se quer fazer um contraponto do efeito estrogênico exógeno, ou seja, nos casos em que se faz terapia hormonal do climatério. Você está dando hormônio, ele vai agir sobre o endométrio, então há que se fazer também o progestagênio para se obter o contraponto, né, e a atrofia desse endométrio. Em contracepção, né, associado com o estrogênio, eles impedem pico de LH-FSH, pode ser usado na contracepção combinada ou até mesmo oral, ou melhor, isolada, na forma isolada, oral, DIU, implantes, etc. Puberdade precoce também se usa e na regulação do ciclo menstrual. Hoje temos muitos progestagênios disponíveis, mais de 20 disponíveis no mercado. Eles são heterogêneos nos perfis farmacodinâmicos e farmacocinéticos. Não se pode falar em progestagênio como uma classe farmacológica uniforme. E eles têm que ter uma característica comum: transformação do endométrio proliferativo no endométrio
secretor, né? As vias de alimentação, da mesma forma que os estrogênios, né? Oral e transdérmico, sublingual, injetável, porém há que se dividir também em oral e os restantes, né? E ainda com dispositivos intrauterinos, né? Com progestagênio, implantes subcutâneos, etc. Os androgênios já são um grupo, os esteroides sexuais, de uso menos comum na ginecologia, mais comum na urologia, porém atualmente tem-se feito uso assim bastante, não digo tanto quanto os estrogênios e progestagênios, mas tem-se feito um uso já bem grande dos androgênios nas pacientes da ginecologia, né? Androgênio, uma palavra originária do grego, aner, quer dizer, é homem, é macho, é viril, são o quê? Substâncias que induzem o desenvolvimento de caracteres sexuais secundários próprios do sexo masculino. Ele foi desenvolvido, desenhado para isso. No caso da mulher, uma produção muito menor e que serve como substrato para a síntese de estrogênio e ainda, óbvio, estimulam a libido, tanto naturalmente quando produzido, mas quando se quer isso de forma terapêutica. Os androgênios endógenos são esses aí, têm as suas potências variadas de acordo com a espessura da seta. Então a dihidroepiandrosterona é a mais fraquinha e a dihidrotestosterona é a mais forte, porém tem uma meia-vida extremamente curta, né? Então a testosterona termina sendo o androgênio mesmo assim que se realça. Vias de administração, né, tanto oral como parenteral, tópica. Oral, eu citei aí a metiltestosterona, injetável, todas essas, parenteral, todas essas, e ainda tópica, que é o que nós ginecologistas usamos muito, né, preparações em soluções oleosas. Efeitos adversos para o fígado, para o coração, tumores de mama e fígado, há certa controvérsia. Hirsutismo pode causar acne, oleosidade, virilização, aí, teratogenicidade também, retenção hídrica, distensão abdominal, apneia do sono por causa do sobrepeso. Então era basicamente isso que gostaríamos de discutir, de conversar com vocês a respeito de terapia hormonal em ginecologia, focando aí os 3 esteroides sexuais, os estrogênios, os progestagênios e os androgênios. Aí, por ocasião da aula física presencial, estarei lá e aí nós podemos conversar bem mais à vontade para esclarecer vocês qualquer eventual dúvida que porventura venham a ter. Muito obrigado.